Bem, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, 24 de agosto de 2025, 15 horas, estamos dando início ao nosso programa com um tema novo, o Senhor Jesus revelado no Apocalipse. O assunto também é novo, entendimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse, que representam e o que representam na nossa vida espiritual, tá? Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5 é o texto que nós vamos conversar. Mas antes, Amanda Fontes. Sou da igreja de Piabetá. Nós temos um bairro chamado Ilha, então a nossa igreja fica nesse bairro, Ilha de Piabetá. Tá bom. Paulo Vargas, também sou da igreja de Ilha, que fica em Piabetá. Pequeno bairro ali da cidade de Piabetá ali. Que bom. Você é diácono? Diácono. São casal, né? Casal. Isso é muito bom, né? Quem estuda junto, não é isso? Vamos então à primeira pergunta. A pergunta número 1 é a seguinte. Lendo em Apocalipse capítulo 1, verso 4, o Senhor Jesus é apresentado como aquele que é, o que era e o que há de vir. Identifique o sentido profético dessas expressões e o que elas representam na sua vida espiritual. Então nós vamos ver o sentido profético e o que representa na vida do casal. Sim. Amém? Nós temos separado os vídeos do pastor Erivelton de Barra Mansa e o obreiro Lucas Viana de São Gonçalo. Nós vamos assistir o vídeo, voltamos comentando e falando sobre a pergunta. Amém? Amém. O sentido profético, aquele que é, Jesus está conosco todos os dias. Aquele que era, Jesus estava com Deus desde o princípio. Aquele que há de vir, Jesus virá em breve. E a representação para mim, aquele que é, porque servimos a um Jesus que está vivo, que venceu a morte, um Jesus que ouve as nossas orações, e como é um Deus perfeito, ele fala, ele se revela e está presente na nossa vida. Não é um Jesus hipotético, um Deus hipotético, mas um Deus verdadeiro, que se revela aos nossos corações todos os dias, que faz parte da nossa vida. Aquele que era, antes de nós o conhecermos, Jesus já nos conhecia. E aquele que há de vir é a promessa maravilhosa que nós aguardamos, que o nosso coração tanto anseia. É o Maranata, né? Em breve o Senhor Jesus vem. E é interessante notar como Jesus é um Deus eterno, não é? A figura do presente, passado e do futuro. O que é, o que era e o que há de vir. E é interessante o texto de Apocalipse 1:4, que diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e o que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A todos, a paz do Senhor Jesus. Sentido profético, aquele que é, Jesus está conosco todos os dias. Aquele que era, Jesus está com Deus desde o princípio. E aquele que há de vir, Jesus virá em breve. E colocando nossa vida espiritual, irmãos, aquele que é, ele está presente hoje, governando e sustentando todas as coisas e cuidando da sua igreja. Aquele que era, ele sempre existiu desde a eternidade, antes da criação do mundo. E também fala que Cristo, né, andou entre os homens, morreu e ressuscitou. E aquele que há de vir aponta para a esperança da igreja, né? Jesus voltará da sua glória em breve para julgar e estabelecer definitivamente o seu reino. Lendo lá, como dizem em Hebreus, né, 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, Amanda e Paulo, vamos começar aquele que é. Para você, Paulo, as respostas nós já vimos. O que você achou das respostas? Não, as respostas estão corretíssimas, todas elas. Mas então, diante de uma experiência particular que nós temos, Jesus, eu posso dizer que ele é meu amigo. Né? Porque diante de todas as situações que nós vivemos no decorrer da nossa caminhada, ele nunca se calou. Sempre esteve ao nosso lado, nas lutas, nas alegrias, aquele amigo presente que sempre nos estendeu a mão, em todos os momentos. Mas você falou que o Senhor Jesus é teu amigo. A Sim. que ponto essa amizade? Olha, eu costumo dizer que é um relacionamento, né? Uhum. É uma experiência individual entre a criatura e o Criador. Uhum. Né?
A Bíblia diz que deixaram o manancial da vida e cavaram para si cisternas, né? Sim. Nós fazemos ao contrário, nós recorremos à fonte, Sim. que é Jesus. Vai direto ao manancial. Direto ao manancial, e nós temos as nossas experiências, seja ela de curas, seja ela de experiências, que esses dias minha esposa até me recordou uma ocasião que eu tomei um café com um anjo. Falamos essas coisas para o leigo, para o indouto, ele não crê. Mas são experiências individuais que a cada dia reforçam mais e nos sustentam diante do Senhor. Mas como é que foi? Você estava tomando café e o anjo estava do teu Não, lado? na verdade eu estava numa estrada, né, que eu trabalho com vendas, e naquele dia eu esqueci minha habilitação em casa. Né? E foi no início do nosso casamento, a gente passou uma situação financeira muito difícil, ainda não tínhamos filhos, e quando eu vi numa estrada, que ela é uma estrada muito isolada na nossa cidade, que leva de um bairro a outro, que é mato de um lado, mato do outro. Sim. Né? E o que aconteceu ali? Chegou ainda no momento, eu me deparei com a viatura da polícia. Eu joguei no acostamento, peguei minha pastinha de vendedor, saí do carro, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, e agora? Não tem para onde ir. Só tinha mato de um lado, mato do outro. Os policiais já ficaram já de prontidão. E ali no meio eu ouvi uma voz, irmão! Ô irmão, quando eu olhei no meio do mato lá em cima, um senhor, ô irmão, paz do Senhor, irmão, sobe aí. Aí eu olhei no meio do mato, tinha uma escadinha de barro, eu subi, uma casinha, um senhorzinho com uma enxada na mão. Ele perguntou, irmão, o senhor aceita um café? Eu falei, aceito. Ele foi lá, trouxe aquele copinho que a gente chama de copinho americano, né? Com um cafezinho, botou um banquinho, eu sentei, ele sentou em frente. E ele falou, irmão, Jesus é maravilhoso, né? Eu falei, não, Jesus é maravilhoso. Ele falou, irmão, nunca esqueça, Jesus ele é maravilhoso. Ele falou isso. Nisso eu vi quando a viatura passou, ele olhou, viu a viatura passando, ele virou para mim e falou, irmão, eles já foram embora, agora você já pode ir. Que bom, né? Foi uma coisa assim muito rápida. Até aí, tudo bem, né? Desci, fui embora. 15 dias depois eu passei ele novamente, eu pensei, vou ver se o irmão tá ali, parei o carro. Não tem casa, não tem escada, não tem nada, só tem mato. O Senhor opera no melhor momento. Isso, quando a gente menos imagina. No pior momento é quando o Senhor opera. Por isso que eu digo que Jesus ele é o nosso amigo. Naquele momento ali, eu podia imaginar tudo, como Moisés. Imagina que Moisés imaginou tudo, Sim. Mas nunca que o Senhor ia abrir o mar. Então Deus faz coisas que vai além daquele que nós, além da expectativa, supera as nossas expectativas. E você, Amanda? Jesus, ele era e o que há de vir. Mas para você, qual desses três você marcou a tua vida? Complementa, né? É a onipresença de Deus. Ele era. A gente pode falar que ele é, Sim. ele era, ele há de vir. Mas teve um momento marcante. Tem um momento marcante. E quando eu, lá atrás, eu tive várias experiências, né? A gente, como servo, a gente tem várias experiências com o Senhor, mas tem aquela que marca. Sim. Jesus era na sua vida. Então, um momento que eu mais precisei, eu estava grávida da minha filha, da mais velha, e onde o médico desenganou, né? Ele falou, o cenário todo era ruim. E eu pude perceber naquele momento que a minha confiança no Senhor não vinha de mim, porque Ele era na minha vida, mas Ele se fez presente primeiro em mim. E aí Ele me deu essa calma. E eu falei assim, não, eu tenho um Deus e eu vou vencer. Em nenhum momento eu duvidei. Mas eu não duvidei não pela minha capacidade, mas porque eu tinha certeza que eu tinha esse amigo que era presente na minha vida. E aí, naquele momento onde tudo se fazia caótico, né? O médico falou, a sua filha não vai sobreviver, a sua filha não tem chances de voltar, o cenário é todo ruim. Tudo contrário, né? Todo contrário. E é como se eu não ouvisse isso. Eu só ouvia a voz do Senhor. Vai dar tudo certo. E aí, naquele momento, a Gabi nasceu de 8 meses. O médico falou para ele, não tem esperança. Só que o meu coração, ele tinha esperança, porque eu tinha um Deus em quem eu cria. E eu acho assim maravilhoso, porque eu não sentia temor, eu não tinha dúvida de que eu teria minha filha nos meus braços. Sim. E quando todo aquele cenário, todo mundo à minha volta desesperado. O cenário era totalmente contra, né? Contra. E aí um anjo
o Senhor, ele foi lá no quarto, né, através da vida dele. É um amigo, né, Paula? Posso contar a experiência? Deixa só acabar depois. Eu falo muito. Ele fala mais do que eu. E assim, o Senhor deu um sonho que estaria cuidando dela. Mas ele não me contou. Mas eu tinha certeza. Uhum. E aí, nesse dia, é como se eu sentisse que ela voltaria para mim. Ele foi visitar a Gabi, lá na UTI, que ela ficou na UTI neonatal. E ele conversou com o médico. Foi. Né? Ele conversou com o médico. Só que, quando o Senhor deu um sonho a ele, né, voltando, que ele estaria cuidando dela. Ele mesmo estaria cuidando dela. Ele foi visitar, foi lá, conversou com o médico falou com ele. Ele volta, desce pelo corredor, só que ele se lembra de perguntar alguma coisa. Que o médico falou assim, tá tudo bem, ela vai ser cuidada. Quando ele volta para perguntar a esse médico algo, pergunta a enfermeira que estava ali. A enfermeira, não tem médico nenhum aqui, não veio médico aqui. Ele falou, não, mas eu falei com o médico, ele falou comigo. Não, o senhor está enganado. Quando ele volta, ele tem a memória desse médico. Uhum. Ele não me contou, né, nesse momento. E aí ele foi embora. Naquele mesmo dia, passaram 2 dias, a Gabi não tinha dia para voltar, o médico tinha desenganado. Uhum. Naquela mesma noite, mãezinha, sobe, que se a sua filha mamar, ela vai pro quarto com você. Minha filha desceu e veio pro quarto comigo. Então a gente entende que o próprio Senhor Jesus... Aquela figura foi o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus. E isso é o que nos molda, né? Que nos dá força. E a gente entende, esse é o Senhor, que era na nossa vida e Ele há de vir. E emoldura a nossa experiência. Fala, Paulo. Não, foi uma experiência assim, porque eu ia sempre na UTI, no Natal, eu conversava com o médico e eu tentava poupá-la. Porque eu falava com o médico falava, olha, não ponha esperança, porque a situação dela é muito grave. Então, e ela, esse tamanhozinho assim, né? Cheio de fio, e aquele dava um estado de nervo. Uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que um homem médico, como tudo de branco, cabelo grisalho, ele chegava para mim, se aproximava de mim, olhava para mim e falava, olha, eu vou cuidar dela. Eu acordei, fui orar. Deu a hora da visita, eu subi, fui para o hospital. Fui na UTI, conversei, já era uma doutora, a doutora me passou o mesmo quadro. Foi na Alcide Carneiro. Naquela época, a UTI neonatal tinha uma rampa, não sei se ainda é assim hoje. Quando eu saí da UTI, normalmente tem uma cancela, né, para você ir lá deixar seus pertences, aquele negócio todo. E eu comecei a descer rampa, e eu tava muito assim, cabeça longe. E nisso subiu um médico, o médico passou por mim. Quando o médico passou por mim, ele falou, a paz do Senhor, meu irmão. E eu falei, a paz do Senhor. A paz toda hora eu pus. Aí quando eu cheguei no pé da rampa, rapaz, é o médico do sonho. Que bom. Eu voltei correndo. E cheguei na cancela e falei com a enfermeira. Eu quero falar com o médico, passou aqui agora. Ela falou, não passou ninguém aqui não. Eu falei, passou? Falei com ele aqui na rampa, agora? Agora? Ela falou, não, meu filho, não passou. Você foi o último a passar por aqui, não passou mais ninguém. Que bom, né? Aí eu desci, passei no quarto. No outro dia de manhã me ligou, ela tá no quarto comigo. Quer dizer, o bom amigo cuidou. É o bom amigo, o conselheiro, o Deus forte, principalmente príncipe da paz, né? Ele deu tranquilidade a vocês para que tudo acontecesse. Agora, tem um texto que você estava lendo, Amanda. Por favor. A gente pode ver aqui em Mateus 28, 20. Diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí é que está o mistério e o segredo. Eu estou convosco todos os dias. Então, o Senhor esteve com você no nascimento da sua filha, na concepção de tudo, no cuidado com o policial. E hoje, para vocês, como família, o que é o Senhor Jesus na vida de vocês com aquele que há de vir? É a nossa esperança. A esperança da glória. Da glória. Porque é até redundante, né? Mas no mundo onde existe o caos, onde eu vejo, eu e todo mundo, a gente pode perceber que é uma instituição, a família é uma instituição falida. E a gente tem a certeza
da vitória, a gente ter a nossa família na presença do Senhor, é a certeza de uma eternidade juntos, uma eternidade onde não é um conto de fadas, né? Como falam, né? Mas é uma experiência, é uma forma de vida e é uma esperança. E você agora tem 2 filhas, né? Tem a Gabi e a outra? E a Juliana. Então a família unida aguardando a volta do Senhor. Amém. Vamos então para a segunda pergunta. Ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 5, identifique o sentido profético de cada uma das 3 designações do Senhor Jesus. Então vocês vão identificar, tá, as designações e vão comentar sobre o sentido profético para vocês, tá bom? Nós vamos ver item a item. São 3 itens. A fiel testemunha. Nós temos o vídeo do diácono Adriano Arão, de Venda Nova. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos comentando, tá bom? Tá bom. A expressão a fiel testemunha, descrita em Apocalipse 1, em verso 5, nós podemos entender então que essa designação do Senhor Jesus de fiel testemunha é que o Senhor ele testemunhou de tudo aquilo que ele viu na eternidade. Em João 8:38, a palavra do Senhor descreve que Jesus estava junto ao Pai. E ele vem, se faz homem e dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. Porque a testemunha, ele somente fala aquilo que ele viu ou ouviu. E Jesus estava na eternidade e trouxe tudo aquilo que estava com o Pai para orientar a igreja a viver uma obra redentora, uma obra em obediência e santidade para que alcance o caminho da salvação. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bem, Amanda, nós identificamos uma designação, a fiel testemunha, como o Adriano falou sobre esse assunto. Agora, para você, o sentido profético dessa designação, fiel testemunha. Pastor, eu gostaria de falar assim, corretíssima a resposta dele, mas eu gostaria de aplicar isso para a minha vida. Sim. Quando a gente fala fiel testemunha, Jesus ele estava com o Pai. Ele viu o projeto do Pai para a minha vida. Sim. Estava lá junto. E aí vem a intervenção do inimigo, porque Jesus ele tem, o Senhor Jesus ele tem um projeto. Sim. Deus Pai ele tem um projeto, né? Você está falando que o projeto para você foi feito, mas tem uma hora que o adversário quer desviar. Sim. E aí é onde entra essa fiel testemunha. Não. Eu estava com o Pai, eu vi o projeto que ele tem, eu sou testemunha dela, que ela tem, o Senhor tem isso para ela. O adversário não vai intervir, ele não vai tocar, porque eu conheço o que o Pai tem para as vidas dela. Então Jesus aplicado à nossa vida, essa é a fiel testemunha. Então, vamos voltar à primeira pergunta, em que você falou que em todo momento você estava tranquila. Sim. Em todo momento do nascimento da Gabi, você estava tranquila, porque o Senhor estava do teu lado, é isso? Eu tinha certeza. Tinha certeza disso? Eu tinha, porque eu podia sentir a presença dele. Então, o Senhor Jesus, ele me transmitia essa calma. Ele falava ao meu ouvido. Então, você tem a resposta do lema do ano passado. Você ouviu, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... E o Senhor falou justamente no momento mais difícil da tua vida, é isso? Isso mesmo. Ele falou comigo. E eu estou contigo. Onde tudo dizia o contrário. Eu lembro que a minha mãe fala, meu Deus, ela vai... se desesperar, ter uma depressão pós-parto, sozinha no hospital, mas eu estava sozinha, mas em nenhum momento eu me sentia sozinha. E você ouviu ele falar, eu estou contigo? Ouvi ele falar, estou contigo. Isso tranquiliza, né? Tranquilizou você, Paulo? Muito. O que é a fiel testemunha para você? A fiel testemunha, além de tudo isso que ela falou, ele tem o poder de identificar a nossa necessidade e suprir a nossa necessidade. Que aquele momento nós estamos no nosso limite, que nós achamos que não vai haver solução. Eu costumo dizer que nós não temos tudo que nós queremos, mas nós temos tudo que nós precisamos, que o Senhor, temos o nosso limite, mas Ele é fiel testemunho que Ele vai ali e Ele opera na necessidade. Mas como é que é isso na sua vida como
A experiência dia a dia, no particular, eu trabalho com venda, eu trabalho com negócio, e tem dia que você tem que pagar vamos supor, o boleto aí de R$1.000, por exemplo, né? E o negócio não tem, né? E você puxa dali, puxa daqui, não tem, você sai para vender e naquele dia você vende os exatos R$1.000 que você tinha que pagar. Mas por quê? Você orou, você pediu justamente, você pode pedir mais, né? Você pediu Não, a gente justamente pode pedir mais, boleto. né? A gente não recebe porque pede errado, né? A gente pede mal, recebe mal, né? Podia pedir mais. Mas eu entendo que a misericórdia é do Senhor, né? E a nossa constante dependência dele. Né? Até porque às vezes para nós não entrarmos também na zona de conforto, né? Porque muitas vezes nós podemos entrar na zona de conforto e nos esquecermos. Nós temos essa tendência humana de deixar o Senhor no canto. Quando estamos na zona de conforto, está tudo bem, está tudo certo, né? Diz amor de não. Isso aí. E o Senhor, ele nos quer próximo. Uhum. O Senhor não quer perder ninguém. Então, até na luta, nós vemos a misericórdia do Senhor. Até ali você vê o agir do Senhor. Com certeza, até ali nós vemos o agir do Senhor. Tá bom. Mais alguma coisa? Nada? Não vai chorar, né? Vamos lá, então. Primogênitos dentre os mortos. Nós temos o vídeo do obreiro Patrick Luke, lá de Santa Catarina. Vamos ver o vídeo e depois voltamos, tá? A letra B. O primogênito dentre os mortos. É o primeiro dentre os filhos de Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para nos salvar e ressuscitou, glorificado, que um dia nós aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Paz seja Jesus a todos os irmãos. A letra C. Príncipe dos reis da terra. Nós temos a resposta do jovem lá de Niterói e da Viviana. Nós vamos ver o vídeo, depois voltamos e queria que você fizesse um comentário, tá bom? Perfeito. Bem? Parte C, falando sobre os príncipes dos reis da terra, podemos ver que Jesus, esse príncipe, que governa sobre toda a igreja, Jesus é aquele que tem o poder sobre toda a igreja. E como está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, que assim nos diz: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso só corrobora aquilo que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele tem governo sobre toda a sua igreja. A paz do Senhor. Bem, Paulo, príncipe dos reis da terra. Você viu a resposta da Viviana, lá de Niterói, que é um participante conosco sempre. O que você pode nos dar uma ajuda? Não, a resposta dele foi perfeita. Sim. Sem tirar e nem pôr. Gostaria de ler apenas um pequeno versículo da palavra do Senhor, que está lá em Jeremias 32, no versículo 27, que diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria coisa maravilhosa para mim? Ou seja, o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. É rei? Rei dos reis. De toda a terra. Do princípio ao fim, o Senhor, ele é soberano. Onde todos nós devemos honras e glórias ao Senhor. A gente não começou, né? O governo passa. Sim. O governo passa, mas o Senhor Jesus é. A soberania do Senhor é eterna. Né? Mais alguma coisa? Vamos lá, número 3. Considerando a sua resposta, vocês sentem o que as designações do Senhor Jesus representam para a vida espiritual de vocês. Nós separamos, né, as 3 designações: fiel testemunha, primogênito entre os mortos, príncipe dos reis sobre toda a terra. Nós temos dois vídeos. O Paulo Márcio, lá de Barra Mansa, e o Diácono Saulo, de São Paulo. Nós vamos ver e voltamos. Amém? E as 3 designações para mim representam, para mim, a segurança de uma eternidade para a salvação e para a eternidade com Deus. Ele, como fiel testemunha, Jesus, como fiel testemunha, me faz lembrar, me ensina e orienta em todo o caminhar.
E como primogênito dos mortos, é aquele que por amor de mim, né, morreu em meu lugar, e louvado seja o nome do Senhor, venceu a morte e me faz vencedor. E em Romanos 8,37, né, está descrito. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E como príncipe dos reis da terra, o Senhor Jesus, ele está acima de qualquer governo humano. Ele é rei e Senhor. E em Filipenses 2,10, capítulo 2, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Em Apocalipse 19:16. E na veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A letra A, para a minha vida, a fiel testemunha significa que posso confiar em Jesus e que a palavra de Jesus é verdadeira e não volta vazia. E seu Espírito Santo confirma o testemunho de Jesus em meu coração. A letra B, o primogênito dentre os mortos, representa a esperança, a sua vitória sobre a morte e a sua ressurreição me garante a vida eterna. Essa é a certeza que me faz permanecer fiel até o fim. E a letra C, o príncipe dos reis da terra, representa que Deus está no controle de tudo. Tudo está no seu domínio. Ele reina soberanamente, inclusive sobre a minha vida. Amém. A paz do Senhor. Ele é tudo. É o teu amigo. É o amigo, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Ele é tudo se resume. o que é, o que há de vir, que nós aguardamos ansiosos, né, a volta dele para estar junto dele. E ele nos dá essa certeza que nos garante cada dia vitória. Nós vamos agora começar um momento das crianças. E para isso nós vamos cantar um hino com elas, tá? Então eu convido vocês, e junto com os que estão nos assistindo, a cantar um hino, depois voltamos. E as perguntas, normalmente os pais já fazem. Eu só vou dar o nome do vídeo de quem responde, tá? E depois vamos entrar para a acessibilidade, que também todas as pessoas aprendem, tá bom? Perfeito. Vamos cantar então o hino? Lendo 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, responda: quais as características que identificavam Davi? Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, um belemita que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. A paz do Senhor Jesus. Letra A. Davi dá um bom testemunho? Sim. O belemita que sabe tocar e é valente. Letra B. Quais características o representavam? Gentil, presença do Senhor é com ele. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Sim, Davi dava um bom testemunho. As características deles eram: sabe tocar, valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pastor, é maravilhoso, né? Quando a gente pode contemplar os vídeos, ver a resposta das crianças. No louvor anterior, a gente percebe que das crianças vem o perfeito louvor. Sim. E quando a gente vê o vídeo, eles descrevendo bem as características de Davi, a gente percebe que eles entenderam, que os pais estão ali engajados ensinando. E resumindo, os três, eles disseram bem. E a gente entende que eles falaram sobre as características de Jesus. Cada um de uma maneira. De um jeito. Cada um do seu jeitinho. Isso. Mas descreveram
perfeitamente quem era Jesus, Sim. através da vida de Davi. Jesus, ele sabia tocar, ele era valente, ele era animoso, e isso é o que é Jesus para as nossas vidas. O que eu achei interessante é que todos os três falaram uma coisa, o benemita. Benemita. Não é? Instrumentista, benemita, e você vai vendo que cada um aprendeu e entendeu as aulinhas. Não é isso? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos então à pergunta da acessibilidade. O tema continua o mesmo, né? Sobre Davi. Eu não vou fazer a pergunta novamente, eu sempre falo isso, porque as pessoas que gravaram já pediram. Nós temos a Gabriele de Ilha Bela, nós temos o Luiz Felipe de Cabo de Santo Agostinho. Vamos assistir e depois vamos voltar. Gabriele, lendo Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, e responda: Davi era uma boa pessoa? Sim, ele era bom. Como ele era? Ele sabia tocar, era forte e fazia as coisas com alegria. A paz saiu. Davi, ele era uma boa pessoa? Sim. Sim. Como ele era? Filho de Jessé. Mas o quê? Homem de guerra. Valente. Carinhoso. E animoso. Gentil. Muito bem. E ele sabia o que fazer? O que ele sabia fazer? Ele sabe tocar. Sabia tocar, muito bem. E as pessoas, elas queriam ficar junto ou longe dele? Junto. Junto, amém. A paz do Senhor Luiz. Amém. Bem, vamos lá. Eu queria falar com vocês, principalmente. Na igreja de vocês tem alguém com acessibilidade? Não, hoje na nossa igreja hoje não. Tem. Na nossa igreja. Não, na nossa igreja não tem. E tem um idoso? Sim. sim. Nossa igreja tem bastante acessibilidade. Às vezes nós esquecemos do idoso. Lembrar vocês, tá? Lembra lá o pastor, que existe no grupo de acessibilidade a pergunta específica para os idosos. Tá? Isso é muito bom, oferecer a eles o direito de responder. Grava um vídeo com eles. O individual, né? Pega um senhorzinho. Nós temos um senhorzinho semana passada lá de Miguel Porto que ele pregou para a gente. Tá? Vamos fazer isso. Inclusive tem uma senhorinha lá na igreja, deve ter o quê? Quase 80 anos, não tem? Depende de quem é. Tanto na nossa igreja tem bastante idoso mesmo. É uma característica. E ela tem o hábito de todos os dias, ela assiste a madrugada, ela não pode madrugar, assiste a madrugada, né? E vai no grupo da igreja e fala, ó, a palavra da madrugada hoje foi essa, todo dia. Isso é muito bom, porque você está vendo que ela está cumprindo uma orientação, ela está usando no meio de graça. É bom para a gente. Daqui um pouco, às 19 horas, vocês vão ter o culto lá na ilha de Iabetá. Isso. Não esqueçam de passar o link, tá? Passe, porque às 20 horas vai ter o culto no YouTube, isso é muito bom para a gente. Amém? Amém. Agradeço a vocês por terem, agradeço ao pastor de vocês. E não esqueçam de compartilhar o nosso link. Novamente, canal 587 é o nosso canal na Escada. Amém? A parte da Amanda, obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. Vamos voltar, né? Com certeza. Parte do